Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, eu vou ler do versículo 5 ao 8. Está escrito assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Que contraste, não? Que contraste entre um e entre outro. Entre o versículo 5 e o 7, que é o inverso. O versículo 6 é a ilustração do que é dito no 5, e o versículo 8 é a ilustração do que é dito no versículo 7. Mas eu pergunto, você crê que o Senhor quer que você seja essa árvore plantada junto às águas? Eu vou ler mais uma vez então o versículo 7 e você repete após mim. Vamos lá. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você confia no Senhor, Ele é a sua esperança, você crê que Ele vai falar conosco, desocupe então suas mãos, vamos orar ao Senhor e a sua palavra, a melhor salva de palmas que você já deu, feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, nos unimos, meu Deus, para te adorar, para te cultuar, para te dizer e agradecer ao teu santo e poderoso nome, a tua igreja agora te aplaude, te glorifica, abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém vai te ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, pelos teus lábios do pregador, a boca do mensageiro, eu digo que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. E aconselho sempre a trazer papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Tudo que foi escrito na Escritura Sagrada é para nos ensinar, é para nos instruir. Se porventura não trouxe o papel e a caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Amém? Muito bem. O contexto do texto aqui, Jeremias viveu num período terrível da história de Jerusalém, da história de Judá. O povo estava numa flagrante apostasia, diaposia, se afastando de Deus, e Deus levanta Jeremias como voz profética naqueles dias, e outros profetas também, para anunciar que o povo deveria voltar-se a Deus, deveria se arrepender e buscar, mas você conhece o contexto da história, eles acabam não o fazendo, e culmina com o cativeiro babilônico. No entanto, o texto que lemos aqui é uma verdade que serve para mim e para você. Não é? Encontramos aqui Deus trazendo uma comparação e uma ilustração para exemplificar dois tipos de pessoa, dois tipos de conduta, dois tipos de ação. Note que o primeiro, o versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem. Vamos entender aqui então o texto. Do que é que Deus está falando? Ele não está falando que deliberadamente ninguém pode confiar em ninguém. Você conhece gente desconfiada? Não confia em ninguém? Não, não é esse o sentido do texto, né? Aliás, há quem diga, tem algum mineiro aí, dizem que mineiro é desconfiado, né? Dizem, não sei se é de verdade, né? Falam por aí, mas não é nesse sentido. Aqui o texto está falando no sentido da pessoa deixar de confiar em Deus para confiar ou em si mesmo, o egoísmo, eu sou, eu faço, eu aconteço, é a minha força, é a minha inteligência, é o meu braço, ou até mesmo confiar em alguém, no homem, no fulano, no ciclano, porque eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, porque tem gente que confia em si, você conhece gente, você acha a última bolacha do pacote, a última coca do deserto, e você conhece gente que às vezes ela não confia em si, mas ela confia no outro. Sabe aquela história do garotinho que tem o irmão mais velho? Mexe comigo não, que eu chamo meu irmão, não é? Às vezes tem gente que, não, eu conheço o prefeito, eu conheço o político, eu conheço o empresário, eu conheço o fulano, eu conheço não sei quem. É nesse sentido que o texto está falando. Deixa de confiar em Deus, ou para confiar em si mesmo, ou para confiar
numa outra pessoa, né, para confiar em alguém. O texto diz ainda aqui, né, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço, da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Note que o primeiro dos mandamentos, Deus deixa claro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lá em Deuteronômio 6, vai anotando, depois você abre e confere lá. Deuteronômio 6, eu dou uma ordem a Israel, ao povo, né, a partir do versículo 4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, e esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. O judeu, meu irmão, repete isso todo dia. Todo dia ele repete, porque é a ordem de Deus, para nunca esquecer que a palavra tem que estar guardada no coração. Mas aqui o texto está falando de gente que apartou Deus do coração, que se afastou do Senhor, que apartou de Deus. E no versículo 6 traz a ilustração. Como é que isso é exemplificado na prática? Qual é a conduta? Como, né, que na prática uma pessoa confia em si, ou no seu braço, ou no braço de alguém, e aparta o coração de Deus. Aí vem uma ilustração, vem uma comparação, um exemplo simples que eles entendiam muito bem. O versículo de número 6, aliás, vai falar: esse aqui que não confia em Deus, mas confia no homem, aparta o coração do Senhor, ele será como a tamargueira no deserto. Essa árvore, a tamargueira, tem vários tipos, né? Ela é da família das palmeiras, e tem vários tipos, né, de árvores, mas aqui o texto está falando de gente que se isola, porque a tamargueira é tamargueira no deserto. O texto não está falando de pomar um monte de árvore, está falando de uma árvore sozinha, solitária, lá no meio do deserto. Compreenda você que o próprio Deus disse, né, não é bom que o homem esteja só. Deus não nos criou para viver sozinhos, isolados, afastados. Deus criou, em primeiro lugar, o casamento, né, a esposa, marido, esposa, família, depois, né, da família, a sociedade. Do casamento vem filhos, dali a pouco parentela, da parentela vem os amigos, vizinhos, a sociedade. Não é bom que o homem esteja só. Mas o texto aqui fala de isolamento, tamargueira no deserto, sozinha, inabitável, inabalável, não é? Solitária. E o texto diz aqui, ó, não sentirá quando vem o bem. O texto está falando de um tipo de pessoa que deliberadamente quer se afastar dos outros. Não quer convívio, não é? Quer se isolar, quer se afastar. O texto aqui está falando de gente que perdeu a sensibilidade, não sentirá. Meu irmão, tem gente que não se importa com ninguém a não ser com ela mesma. Tem gente que acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. Por exemplo, vou ilustrar. Jesus conta certa feita, né, depois você confere isso lá em Lucas 10, ele conta a parábola do bom samaritano. Ele diz que vinha para Jerusalém um homem. Ele estava no cavalo, ele estava em viagem, este homem foi assaltado, este homem foi espancado e ele foi largado lá praticamente à beira da morte. Vem então o sacerdote, conhecedor da palavra, conhecedor do mandamento, amar a Deus, amar ao próximo. O sacerdote não estava nem aí, foi embora. Vem um levita, olhou, viu a cena, não se importou, e aí Jesus diz: vem um samaritano. O samaritano prestou socorro, o samaritano ajudou, o samaritano levou lá para a estalagem, o hotel da época, pagou os custos, cuida dele, se ele der mais alguma despesa, tudo eu vou pagar. Note que aqui, não sente quando vê o bem, o texto está falando de indiferença. Vivemos em dias que às vezes dentro de casa ou no trabalho tem gente que não está nem aí para o outro, é completamente indiferente. Vivemos em dias, eu acredito, certamente, talvez você já pegou um ônibus lotado, um metrô lotado, né? Quando abre lá o ônibus, o trem, o metrô, às vezes o pessoal vai com tudo, não está nem aí se vai derrubar alguém, se vai empurrar alguém. Acontece isso ou não? O que você acha? Às vezes dentro de casa, tem gente que não está nem aí para o outro. Já vi casos de uma família dentro de casa, um na cozinha, um na sala, outro no quarto. Para um falar com o outro é pelo celular, pelo WhatsApp. É um monte de ilha dentro da mesma casa.
não senta mais na mesa para comer, um come ali na cozinha rapidinho, em pé mesmo, andando, já vendo o celular, o outro na sala, ali na frente da televisão, vendo o jornal, vendo o jogo. Tem casas assim. São verdadeiras ilhas, completamente insensíveis um ao outro, nem um pouco se importando um com o outro. Mas o texto diz mais, né? O texto diz mais: mora em lugares secos no deserto, na terra salgada, em lugar inabitável. Um lugar inóspito, um lugar terrível. Meu irmão, gente que se afasta, gente que vive num lugar ruim. Não é bom que o homem esteja só. Aliás, a palavra diz, Provérbios 18, versículo 1, insurge-se contra a verdadeira sabedoria aquele que se aparta. Busca seu próprio proveito. Se aparta, se isola, se afasta de tudo e todos. Meu irmão, se você for olhar aí os noticiários, o noticiário é trágico. Revela a maldade humana, a corrupção humana, os roubos, os assaltos e assim por diante, não é? E se você for dar atenção ao que mostra os noticiários, você não sai mais de casa. Dali a pouco, a síndrome do pânico te pega. Dali a pouco, o desejo de se isolar te pega, porque você fica com medo. Será que eu vou ser assaltado? Será que eu vou ser roubado? Será que isso? Será que aquilo? Cria uma paranoia. Preste atenção. Muita gente, não é? Muita gente tem sofrido e vivemos na época das doenças psicossomáticas, doenças da alma. Segunda-feira eu fui fazer uma visita a um obreiro nosso que está internado no hospital e enquanto aguardava para entrar para visitá-lo, estava conversando com a guarda, uma segurança lá do hospital, e ela contando, né, o hospital aqui, o Regional Sul de Santo Amaro, São Paulo, e ela contando que mora em Itaém, longe não, lá na praia. E é uma empresa terceirizada, e ela dizendo que tem vários postos de trabalho lá na Baixada, mas o pessoal mandou ela para cá, ela dizendo, meu posto não é nem aqui no hospital, meu posto é no Ibirapuera, mas mandam para cá, eu não aguento mais essa empresa, já estou com crise de ansiedade. Olha o que a mulher estava contando, ela disse, tem 5 anos na empresa, ela falou, e eu sou uma mulher tão forte, eu pensava que esse negócio de crise de ansiedade, isso é frescura, isso é conversa, não sei o quê. Ela falou, isso é terrível. É horrível, e ela começou a contar, querido, querida, a situação é séria. Já dizem aí, não é de hoje, que a doença do século qual é? Quem é que dizem hoje? Qual é a doença do século? É a gripe espanhola? A doença do século é a Covid? Qual é a doença do século? Depressão. As doenças da alma, as doenças psicossomáticas, é depressão, é crise de ansiedade. Encontramos exemplo na Bíblia. Profeta Elias, grande homem de Deus, pedindo para morrer. Profeta Jonas, pedindo para morrer. Olha a seriedade da coisa. Deus não nos criou para viver só. Diga para quem está do teu lado, cuida do teu coração, viu? Não se isole, não. Porque o isolamento pode se tornar, pode vir a ser um sintoma do que lá na frente pode vir a ser uma depressão. Só que note que o texto está falando de gente que deliberadamente quer se afastar de Deus. O texto está falando, à guisa de exemplo, de um Caim, se afastou de Deus e não quer mais saber de Deus. Se você ler lá Gênesis capítulo 4, ele e a descendência dele vão se ocupar, por exemplo, de produzir ferramentas, né, de metalurgia, vão se ocupar de música, de instrumentos musicais. Ô, pastor, mas tem problema nisso? Não, não tem problema nisso. O problema é que eles não querem saber de Deus. O problema é esse. E deliberadamente querem se afastar de Deus. O texto está falando disso. De gente que não quer saber de Deus. Agora, o versículo seguinte vai trazer aqui o contraste. Enquanto, né, no versículo 5 fala que é maldito aquele que confiou em si ou no outro, e o versículo 6 traz a ilustração, o versículo 7 diz o seguinte: bendito o varão que confia em quem? No Senhor. Bendito o varão, bendito é bem-aventurado, é bem-sucedido. Você bem sabe que a confiança, não é? Nós não confiamos em quem não conhecemos. Você confia em qualquer um para colocar dentro da sua casa? Irmão, eu conheço o caso de esposa que não sabe a senha do celular do marido. É senha para o celular, é senha para o WhatsApp, não sabe senha de nada, não tem senha de banco, não tem senha de nada. Se não confia na própria mulher, no próprio marido, vai confiar em quem? Encontramos exemplo na Escritura. Tem que conhecer, só se conhece em quem confia. Se você ler, por exemplo, o livro de Josué,
você vai ver ali a geração de Josué e do povo que entrou na terra prometida, os murmuradores já tinham morrido no deserto. Então, ali uma geração vitoriosa. Vão lutar, vão lutar, vão lutar, vão vencer, vão confiar em Deus. Deus manda Josué circuncidar os que ainda não eram, circuncidam, celebra a Páscoa, Deus derruba a muralha de Jericó, eles vencem, vão vencer diversas batalhas. Depois, repartem a terra, cada um fica na sua porção de terra, o tempo passa, Josué envelhece. Você consegue imaginar as histórias que o Josué e o Caleb contavam para aquela turma? Você consegue imaginar as histórias que os filhos, né, ouviam dos pais contando como foi que a muralha caiu? Você consegue imaginar as histórias passando? Só que chegou o tempo que o Josué e o Caleb morreram. Chegou o tempo que aquela geração que lutou tanto, venceu tanto, viu Deus agindo, operando, morreu. Se você ler o livro de Juízes, capítulo 2, relata exatamente isso. Morreu Josué, morreu aquela geração, e veio uma nova geração que não conhecia a Deus. E esse conhecimento, não está falando de ouvir, porque eles ouviam as histórias, eles sabiam de tudo. O que Deus falou com Abraão, fez em Abraão e através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tudo. Só que eles não queriam intimidade com Deus. Esse conhecimento é de intimidade, e eles se afastaram de Deus, se afastaram do Senhor. Note que o texto diz, bendito que confia no Senhor, mas para isso a gente tem que conhecer. E a palavra diz, temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Deus é infinito em si mesmo, não. Deus é infinito, Ele é transcendente, Ele é maior do que tudo que Ele criou. O universo hoje, diz a ciência, de uma ponta a outra, tem 93 bilhões de anos-luz. Deus conta a palmo. Deus é maior do que tudo e do que todos. Deus é infinito, Ele é transcendente. Quem conheceu o coração de Deus, a mente de Deus, Ele é gigante, Ele é grandioso. Faltam adjetivos para dimensionar o tamanho que Deus é. Ele é maior do que tudo e que todos. Agora nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Isso é tão sério que Jesus disse, João 17, versículo 3, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas note que o texto diz mais, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A esperança está em Deus. A esperança está no Todo-Poderoso. Ainda que faltem os meios, os recursos, as forças, mas consegue compreender e consegue acreditar. Eu não estou só porque Deus está comigo. Eu não estou desamparado porque Deus me estende a mão. Eu não estou sozinho na luta para ter chegado, no sofrimento para ter chegado, no problema para ter chegado. Mas eu sei que tem crido, Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele está aqui, Ele vai operar, Ele vai manifestar sua mão poderosa. Agora, para isso tem que conhecer. Vou dar um exemplo de vários que encontramos ao longo da Escritura. Depois você lê, quiser anotar aí, segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 29, do 29 ao 32, segundo livro de Reis 18, a história do rei Ezequias. Você lê sobre o pai de Ezequias, Acás, ele viveu a primeira parte do texto que lemos aqui de Jeremias. Como assim, pastor? Ele confiou não somente em si, mas ele foi confiar nos deuses de Damasco. Na hora da guerra, em vez de clamar a Deus, invocar a Deus, foi confiar em outra nação. Por causa do rei Acás, ele dobra o joelho diante de imagem de escultura, pega os tesouros da casa do Senhor e leva lá para Damasco, edifica altares dentro do templo, fechou o templo do Senhor, fechou o culto, mandou os sacerdotes embora. Foi uma tragédia. O reino foi de mal a pior. Foi de mal a pior. Terrível. Aí chega o tempo que o rei Acás morre. Vem o filho dele, o rei Ezequias. Assume o reino com 25 anos, jovem. No primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, ele convoca o povo em Jerusalém. Ele traz um panorama da situação, do porquê estarem daquele jeito. O país, a nação estava quebrada em todos os aspectos. Espiritualmente, tinham se voltado à idolatria. Financeiramente, não tinha mais tesouro, não tinha mais caixa, não tinha mais reserva, não tinha mais nada, estava em miséria. Militarmente, não tinha mais exército. Socialmente, estava uma falência. Em todos os ângulos estava uma tragédia, a situação era caótica. E ele vai diagnosticar. Tudo isso aconteceu porque a geração passada deixou a Deus. Mas me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com quem? Com o Senhor. E ele convoca aquele povo, vamos fazer uma aliança com Deus. E o povo diz, vamos fazer uma aliança com Deus.
E ele chama o sacerdote de volta, manda se santificarem, ele manda limpar o templo, ele manda tirar as imagens de escultura, ele manda abrir as portas do templo. A primeira coisa é restabelecer o culto a Deus. Ele entende o que Jesus disse 800 anos depois. O Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele convoca então a nação para estabelecer o culto, ele leva lá ofertas, ele leva sacrifícios, ele chama o povo de volta, o povo volta a cultuar e adorar a Deus, ele convoca a nação debaixo do seu governo para celebrar a Páscoa, para trazer à memória o que Deus havia feito, e celebram, glorificam, e Deus começa a abençoar, a coisa começa a crescer, uma bênção. Só que dali a pouco, diz o texto, que o inimigo se levantou. O rei Senaqueribe da Assíria vem com um exército gigantesco. Um exército que até então nunca tinha perdido uma batalha. Entram em Judá, cercam Jerusalém e exigem rendição imediata. Vão dizer: se rendam, senão nós vamos entrar, vamos destruir tudo. Ezequias não tem exército para fazer frente. Ele não tem meios humanos de defesa, mas eles sabem quem crê. O povo está amedrontado. E é então que nessa conjuntura de desespero e angústia, o rei Ezequias, vai lá comigo, eu quero ler com você, deixa marcadinho aí que já voltamos, nós vamos nos debruçar sobre o versículo 8, mas vamos lá, 2 Crônicas 32, versículo 7. Talvez na sua vida os problemas se levantaram, as angústias chegaram, mas nós temos que crer e confiar e viver a palavra. 2 Crônicas 32, versículo 7. A situação é difícil, a situação é dramática, aos olhos humanos não tem o que fazer. Mas Ezequias, cheio do Espírito Santo, conhecendo o Senhor, vai dizer ao seu povo, 2 Crônicas 32, 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Porque você pode entender, mas você tem que se esforça por amor, o inimigo enviou cartas. Você conhece a história, né? O que o rei Ezequias fez? Pegou aquelas cartas, foi ao templo, foi diante do altar, orou e clamou a quem? A Deus. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Naquela mesma noite, Deus mandou um anjo lá no acampamento inimigo. E o anjo operou. Pela manhã, quando o rei Senaqueribe se levanta, há um arraial, um acampamento com 185 mil corpos mortos. Deus deu uma grande vitória. Diga para quem está do lado: confia no teu Deus porque Ele é poderoso. Confia no Senhor porque Ele é vivo. Confia porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que fala e cumpre, céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. E se você confiar, Ele vai orar, para clamar, para buscar, Deus tem poder para fazer e operar. Vamos lá comigo então no versículo 8, agora que vimos o contraste entre os 5 e os 7, vamos ver a exemplificação entre os 6 e o 8, Jeremias 17. Quem confia então em Deus, quem confia então no Senhor e a esperança no Senhor, aí vem exemplificando o versículo 8. Já lemos que quem não confia está margueira no deserto. Quem não confia em Deus, diz o texto lá no versículo 5, é maldito, porque confia em si, confia no homem, não é? É solitário, perdeu a sensibilidade, está alheio a tudo e todos. É como diz o ditado, virou sal grosso. Você lembra, você já viu aquele meme? Jesus disse que você é o sal da terra. E o camarada diz: eu sou sal grosso. Você conhece gente que é mais grosso que papel de embrulhar prego? É terrível um negócio desse, né? Mas voltou lá, versículo 8. O versículo 7 diz: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí vem um exemplo agora. Será como a árvore plantada junto. Diga para quem está ao lado: nós somos a árvore, tá? Eu e você somos a árvore.
Se você quiser anotar aí, Marcos capítulo 8, o texto nos relata, certa feita um milagre que o Senhor Jesus fez. Ele foi numa aldeia e havia lá um homem cego. E pediram a ele: cure aqui, Senhor, cego. E aí Jesus tira ele fora da aldeia, cospe nos olhos dele, do cego, e impõe as mãos. E pergunta: você está vendo alguma coisa? Marcos 8, versículo 24, o homem vai dizer, o texto diz, né? Que o homem levantou os olhos e disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Vejo como árvores que andam. O Senhor impõe a mão de novo, e aí o homem vê perfeitamente. As árvores somos nós, são as pessoas. Agora você sabe que tem vários tipos de árvore, né? Isaías 61, a parte final do versículo 3, o texto vai falar que eu e você, nós temos que ser árvores de justiça, plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Agora note que o texto diz que essa árvore, versículo 8, está plantada junto às águas. A outra, o versículo 6, está onde? Lá no deserto. Está no lugar seco. Está num lugar inabitável, está solitária, está isolada. Só que este aqui, o que confia em Deus, está junto às águas. Está junto às águas, né? E o texto diz mais. Agora pense comigo, é melhor estar junto às águas ou num deserto? Às águas, né? Agora o texto diz mais. Estende as raízes para o ribeiro. Quem aqui, na analogia, quem que é o ribeiro? Quem é o rio de água viva? Diga comigo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Encontramos ao longo da Escritura diversos textos que trazem essa analogia. Ezequiel 47, o profeta tem uma revelação de um rio que ele vai entrando e anda, e anda, e anda, e anda, e anda, e a água dá no tornozelo. E anda, e anda, e anda, e anda, a água que dá no joelho. E anda, e anda, e anda, e a água que dá no lombo. Ezequiel 47, versículo 5 diz que vai andar mais 500 metros e não podia atravessar porque era um ribeiro profundo que só se atravessa a nado. Zacarias 14, 8 profetiza águas vivas em Jerusalém. Aí chega o dia dessa profecia se cumprir. João capítulo 7, versículo 37 diz que chegaram o grande dia da festa, o último dia, na festa do Pentecostes, quando o sacerdote pegava um vaso com água e derramava na escadaria do templo para trazer a memória do povo que durante os 40 anos no deserto, Deus fez água brotar de rocha, Deus não faltou, Deus sustentou, Deus abençoou. E é nessa conjuntura que o Senhor Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E João faz questão de registrar lá, e ele estava falando do Espírito Santo, e para quem está falando do Espírito Santo, esse rio de água viva. Agora, uma árvore, para estar nutrida, se ela está com a raiz junto às águas, ao ribeiro, ela está com a raiz forte, com a raiz sólida. Você bem sabe que tem algumas árvores que a raiz é muito superficial. Muito superficial. Já tem outras que a raiz é bem profunda. Bem profunda. Tem árvores por aí, qualquer ventinho já derruba. Mas tem árvores por aí, irmão. Leva até raio, mas não cai. Porque a raiz é profunda. Já ouviu falar em bambu chinês? Bambu chinês tem uma curiosidade. Você sabia que o bambu chinês pode chegar a 25 metros de altura? Qual é a curiosidade, pastor? Antes de crescer para cima, ele cresce primeiro na mesma proporção, primeiro para baixo. Se ele crescer 5 metros de profundidade, ele vai crescer 5 metros para cima. Se ele crescer 10 metros de profundidade, ele vai crescer 10 metros para cima. E o bambu chinês, né? Lá eles usam na China até para construções, para escoramento, para uma série de coisas. O bambu enverga de uma ventania, mas não quebra. Por quê? Depois por causa da raiz. Porque a raiz é profunda. Você já ouviu até aquele louvor que diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Pergunta para quem está ao teu lado: tua raiz é profunda, irmão? Tu aguenta o tranco? Ou qualquer ventania tu já cai? Qualquer soprinho tu já derruba? Já viu a ilustração dos 3 porquinhos? Já viu? Um fez a casa, né? Você lembra como é? O outro fez a alvenaria. Um fez... Tua casa está como? Pastor, está na rocha, ô glória. Vamos ver, na hora dos vendavais. É na hora das tempestades, né? Na ilustração dos 3 porquinhos, ele só sobe a casa. Tem gente que é assim, ó. O lobo aí é o Satanás, né? Não, a casa tem que ser de alvenaria. A casa tem que estar na rocha.
Mas note aqui que o texto diz mais, né? É como a árvore plantada junto às águas, se estende a raiz ao ribeiro, não resseca quando vê o calor. O que é isso? Do que o texto está falando? Você bem sabe, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando da criação, Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que faz, e Deus criou as estações do ano. Você sabe que temos um sistema onde tem o Sol, tem os planetas, e Deus regulou um negócio assim milimétrico. Como assim, pastor? Quando o Sol começa a se aproximar da Terra, é a primavera. Quando ele chega um pouquinho mais perto, é o verão, a estação mais quente do ano. Quando o Sol começa a recuar, é o outono. Quando recua mais, é o inverno. Só que Deus regulou de uma maneira que se chegasse mais perto um pouquinho, a gente morria torrado. Marte é o planeta vermelho, que está mais perto que a gente. Se atrasasse, afastasse mais um pouco, a gente morria congelado. Deus estabeleceu de maneira correta. No nosso país a gente tem essa ilustração belíssima disso. Como assim, pastor? Quem é nordestino aí? Nordestino é calor, meu irmão. No Piauí é um sol para cada um. Tem algum piauiense aí? É um sol para cada um, irmão. É ou não é? Nordeste, lá em cima, norte, nordeste, é calor de torar. O sul, onde é que neva no nosso país? No sul. É um frio. E aqui a gente está no meio. No meio é essa embolada. É o que você vê aí, como no dia de hoje, né? Sai de manhã cheio de blusa, dali a pouco tá um calor, efeito cebola, vai descascando, tirando a roupa, quando é de noite, coloca tudo novo e esfria de novo. É assim. Só que compreenda, aqui o texto, quando diz assim, não resseca quando vem o calor aqui representa o quê? Os problemas da vida. E os problemas da vida vão vir, meu irmão. Querendo ou não querendo, eles vão vir. É óbvio que a Escritura nos ensina a ter sabedoria, nos ensina a ter prudência, nos ensina a ser sábio, não é? Nos ensina, e se seguirmos, vamos evitar vários problemas. Temos exemplos disso. Encontramos, por exemplo, um Jó, que o próprio Deus elogia reto, sincero, temente, se desvia do mal, não é? É um pai exemplar, é um bom marido, é um pai intercessor, é um trabalhador idôneo, é um servo de Deus. Fazia tudo certinho, mas teve problema ou não? E como, né? Tem gente que é completamente desorganizada. Vou lhe dar um exemplo. Via de regra, 3 grandes áreas da nossa vida, a maioria das pessoas tem problema. Casamento, finanças e saúde. Geralmente. Não são todos os casos, mas a maioria aí. A palavra fala de tudo isso. No que tange ao casamento, a Bíblia fala lá desde o início. Começou com o casamento, vai terminar com o casamento, irmão. Como assim, pastor? Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Casou o Adão com a Eva. E a Bíblia tem um casamento. Apocalipse 19 fala do casamento do Cordeiro com a igreja. Olha que coisa tremenda. Primeiro milagre de Jesus foi onde? No casamento. Olha que coisa tremenda, meu irmão. No casamento. Então a palavra fala muito como o marido deve tratar a esposa o marido, a ponto de, se o camarada não trata bem a esposa, não se dá bem com ela, Deus nem ouve as... Olha a seriedade da coisa. O casamento tem que ser digno de honra, venerado, Hebreus 13:4. Enfim, a Bíblia fala muito sobre casamento. Vivemos uma geração, né, em que dia após dia aí fora estão destruindo o casamento. Logo, logo, preste atenção que já tem projeto de lei na Câmara dos Deputados para tirar do artigo 226 da Constituição e do artigo 1511 do Código Civil. O texto expresso diz que o casamento é entre homem e mulher. Já tem projeto de lei para tirar e colocar pessoa, porque pessoa não tem gênero. Deus só criou 2 gêneros, diga comigo, masculino e feminino. Acabou. Acabou. Agora querem tirar, e em breve vão tirar o masculino e o feminino. Vão tirar homem e mulher, para deixar pessoa e pessoa, ou indivíduo, são expressões amplas. Não tem gênero, não é? Não tem gênero. De outro lado, outra situação, falei há pouco do casamento, falei das finanças. Vivemos numa sociedade pródiga. Como assim, pastor? De gastadores. 70% da sociedade está com o nome sujo. É o que o Serasa diz. É o que o Serasa diz ano após ano. Todo ano vem aí campanhas e campanhas e campanhas e campanhas de renegociação, de abatimento, de desconto para o pessoal limpar o nome. Segundo o Serasa, a maioria absoluta de pessoas com nome sujo, ou conta bancária,
ou cartão de crédito. Tome cuidado com suas finanças. Tome cuidado. Problema financeiro, já tem pesquisa nos Estados Unidos comprovando, vai gerar divórcio, vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, pode gerar inclusive uma depressão e um suicídio. Olha a seriedade da coisa. Dinheiro não aceita desaforo, tome cuidado como você lida com o dinheiro, e a Bíblia fala muito sobre dinheiro, administração, finanças. Para você entender a seriedade, já fizeram uma conta, mas já fizeram um cálculo à luz da Escritura. 2 assuntos importantíssimos: fé e salvação tem cerca de 500 versículos. Finanças, dinheiro, administração tem mais de 2.000 versículos. Olha a seriedade. A questão não é o dinheiro, é como lidamos, como tratamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E uma outra situação, né? Falei de casamento, falei de finanças, a saúde. Cuide do seu corpo, meu irmão. Deus tem me despertado nesses últimos tempos para isso. Já cheguei a pesar 120 quilos. Janeiro agora, eu estava com 107. Essa semana, para a glória de Deus, eu estou com 95. E até dezembro eu vou chegar em 90, em nome de Jesus. Sabe uma das coisas que me despertou? Vendo o exemplo de outros pastores também. Mas um dia minha esposa mostrou um vídeo de 2 velhinhos. Um na cama, dependendo dos outros para tudo, e um outro amarrando o tênis, pegando a bola e indo jogar futebol com o neto. E uma pergunta: quem você vai ser no futuro? E aquilo me despertou um alerta. Opa, se eu continuar do jeito que eu vou, talvez eu nem chegue na velhice, se Jesus não voltar antes, né? Talvez eu nem lá chegue, talvez infarte antes, talvez, né? Porque se você não cuidar da sua alimentação, não precisa ser médico para saber que tem uma série de doenças aí, né? Diabetes, triglicéridos, que geram várias outras problemáticas. Infarto. Já ouviu falar em cateterismo? Pois é, tem gente infartando aí, porque a veia entope. E a veia entope por quê? Açúcar, gordura. Cuide da tua saúde, cuide do teu sono. Se você se organizar para cuidar da tua saúde, você pode evitar um monte de problemas. Mas sabe qual é o problema de muita gente? Vai ali no limite. Come qualquer coisa, de qualquer jeito, dorme um pouco, vai levando, vai levando. Um dia o negócio dá ruim, irmão. Um dia o negócio dá ruim, tome cuidado, isso é perigoso. Mas supondo que você faça tudo certinho, mesmo assim enfrenta problemas. O Jó enfrentou problemas. Só que aqui o texto diz, não receia quando vem o calor, as lutas da vida. Elas vêm. Como assim, pastor? A pessoa está bem, a mulher apalpa o seio e descobre o nódulo. A pessoa está bem lá no serviço, dali a pouco do nada está demitido. Está andando no carro, na moto, dali a pouco, pá! Um acidente acontece. Tem coisas que são inesperadas. Acontece ou não acontece? Acontece, né? Problema. Mas quando o calor vem, né? Quando o calor vem, quando o problema vem, a luta chega, diga para quem está do lado, você não está só não, viu? Deus está com você. Não recebe quando vem o calor. Versículo 8. Mantenha a sua folha verde. O que é isso? Você bem sabe que a folha está lá na ponta da árvore. Para manter a folha verde, a seiva vem do tronco. E sobe do tronco para chegar até lá a folha. Vou dar um exemplo. É como aquela sunamita. Sunamita, o filho morreu. Mas, problema gravíssimo, não? Tem um ditado que diz, só não tem solução para a morte. O filho morreu. Mas quem pergunta, ela diz, vai tudo. Meu irmão, quem confia no Senhor é assim, Deus deu. E Deus é poderoso, Deus é comigo, Deus é fiel. Ela vai ao profeta e Deus vai operar, porque quem pediu o filho não foi ela, foi profetizado aquele filho, e ela creu, e o profeta foi lá e o menino que estava morto ressuscitou. Sabe o que é isso? Não murmure diante dos problemas. Você conhece gente que é poço de amargura? Você conhece gente que só reclama? Então cuidado, que murmurador morre no deserto, reclama de tudo. Se está só reclama do sol, se está frio, reclama do frio, só reclama. Não, quem confia no Senhor não reclama, não. Quem confia no Senhor não tem a folha verde. Como é que está a sua vida? Mas tudo bem, Deus é comigo. Mas não tem problema, tem, mas Deus é comigo. A vida vai chegar, a bênção vai chegar. Então tudo bem, que direção vai ter você quer conhecimento aí, eu quero dizer, você foi de confiança, Deus é fiel, Deus é fiel, essa vitória é melhor, a luta de Agora preste atenção, que é um negócio fica um pouco mais profundo. Porque aqui o calor representa algo momentâneo, repetindo, passageiro. Sabe aquele problema que vem, mas daqui a pouco vai embora? Não é? Só que o texto vai dizer, no ano de sequidão.
O que é o ano de sequidão? É um período prolongado de estiagem. Um período prolongado. Encontramos exemplo na Bíblia. Leia depois Gênesis 26. O texto nos diz que houve uma fome na terra, no tempo de Isaac. Fome semelhante àquela do período de Abraão. Qual foi o pensamento do Isaac? A lógica, a razão. Eu vou para o Egito. Lá tem o rio Nilo. Eu vou me acampar lá e meu rebanho não vai passar fome, vou ter como plantar, vou ter como viver e tudo mais. Ele pensa com a lógica, com a razão. Só que Deus falou com ele. Deus vai dizer, não desças ao Egito. Peregrina nessa terra, porque eu serei contigo. Abraão, teu pai, ouviu a minha voz. Os meus mandamentos, os meus estatutos, ele creu e confiou. E o Isaac decidiu confiar em Deus. Ficou lá. O texto diz que ele semeou. Ele semeou. E ele colheu, diga comigo, 100 por 1. Diga assim, porque o Senhor abençoava. Foi uma sequidão prolongada, mas Deus o abençoou, porque ele confiou. Talvez você esteja enfrentando um problema, pastor, já tem uma semana, pastor, já tem um mês, pastor, já tem anos. Não deixe de crer e confiar, porque o Senhor é contigo, vai cuidar de você. No momento de luta, da adversidade, do problema prolongado, o inimigo vem com teu vida e não vai mudar. E você não vai conseguir, não tem jeito. Eu não vou ouvir a voz do marido, não. Ouvimos a voz do Senhor, ele prometeu, ele vai parar. Presta atenção aqui. Nós temos que ter entendimento das coisas. É tão bom quando nós oramos e Deus já age. É tão bom, já aconteceu isso com você? Se orar e Deus já operar na hora, isso é maravilhoso. É tremendo você ver Deus agindo ali. Senhor, faz isso. E Deus vai lá e faz. Coisa boa, não? Você está doente, Deus ora e cura na hora. Você está ali, né, numa situação de já orar e Deus já agir. Tem coisa que Deus faz na hora. Tem outras que não. Não é? Encontramos, falei há pouco do rei Ezequias, né? Ele orou, Deus mandou um anjo, já resolveu o problema dele. Outro momento ele ficou doente, acamado, e uma palavra pesada de morte, mas ele ora. Alguns minutos o profeta Isaías volta e diz, 3 dias você está curado? Resposta imediata. Só que nós encontramos um Abraão que aguardou 25 anos a chegada do Isaac. Encontramos um Isaac que orou 20 anos para a Rebeca engravidar. Tem coisas que Deus faz na hora, tem outras que não. E a gente precisa ter discernimento disso. Deus não faz o que a gente quer do jeito que a gente quer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Já pensou se Deus fizesse tudo que você quer do jeito que você quer? Só existia você no mundo, irmão. Porque o primeiro que te desagradar, você já jogava logo no inferno. E aí ia, todo mundo erra, todo mundo fala, e daí a pouco só ia sobrar você. Aí você começa a entender um pouquinho como Deus é autoexistente, autossuficiente, não depende de nada nem de ninguém para nada. Não precisa de mim, de você para nada. Não precisa desse planeta para nada. Ele é maior do que tudo e que todos. Mas mesmo assim ele decidiu nos amar. Mas mesmo assim ele decidiu nos fazer promessas. Mas mesmo assim ele decidiu nos dar vida e vida para abundância. E eu vou ver para também com você. Tem promessas para nós nessa terra. E tem promessas para nós lá com ele. Coisa tremenda. Como Deus é grande, como Deus é fiel. Como é digno de toda honra. É só Deus, irmão. Só Deus. É tremendo, por exemplo, né? Eu fico muito feliz quando eu oro por alguém, Deus já age, Deus já opera. Várias situações de orar, pessoa é curada, Deus operar. Mas já teve situações, por exemplo, um filho meu ficar doente, e orar e Deus não curar. Já teve situações, por exemplo, depois de um domingo de ceia, 3 cultos abençoados, maravilhosos, presença de Deus, glória a Deus, eu saí para casa, filho doente, eu orar, Deus não curar, eu ficar horas no hospital. Olha que coisa, como é que pode um trem desse? Não é? Tem que entender, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Às vezes a sequidão vem, os problemas vêm, as lutas chegam, né? Só que o texto fala que, embora a sequidão chegue, problemas prolongados, como é que Abraão se manteve? Como é que o Abraão se manteve na fé? Diga comigo, ele não enfraqueceu na fé. Diga assim, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, em nome do prato de glória a Deus. Porque o texto nos diz aqui, você está comigo em Jeremias 17, versículo 8, né? No ano de sequidão, não se afadiga. Como não? Como não se afadigar? Onde é que está a fadiga? Está na alma. Quando o corpo está cansado, já lhe aconteceu de chegar um dia cansado em casa, exausto, nem banho tomar, desmaiar um pouco assim? Pastor, foi no sofá mesmo, nem tempo de chegar no carro. Caí, só no outro dia. Quando o corpo está cansado, um banho, uma refeição, uma boa noite de sono, já resolve.
Agora, quando a fadiga é na alma, pode tomar banho em banheira, jacuzzi. Quando o cansaço é na alma, pode comer a melhor comida, dormir na melhor cama. Quando a fadiga chega na alma, é só Jesus para resolver. Como não deixar a alma fadigada? A alma, meu irmão, preste atenção, é como uma roda gigante. É como uma montanha russa. Uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Se você viver pela alma, tome cuidado. A depressão te pega, isso não é brincadeira não. Isso é seríssimo. A Bíblia não nos ensina a viver na alma. Nos ensina a viver e andar no Espírito. O que fazer? Temos vários exemplos. Diga comigo, clamar a Deus. Diga comigo, buscar ao Senhor. O que fazer quando as forças faltam? É promessa de Deus renovar as forças. Quem está cansado, ele renova, ele dá vigor. Os jovens cairão, se cansarão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Ele vai renovar as suas forças em nome de Jesus. Paulo vai dizer, falando de uma conjuntura de dificuldade, uma hora tendo isso, outra hora não tendo, uma hora, ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não se afadiga, porque a força vem do Senhor. É o próprio Paulo que Deus vai usar para dizer, fortalecemos no Senhor na força do seu poder. Deus usa Paulo para dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. A luta pode estar grande, mas não se afadiga. Mas o texto diz mais, nem deixa de dar, não deixa de dar fruto. Está plantado junto à ribeira de águas. Preste atenção, muita gente ainda não entendeu isso, é seríssimo. Eu e você somos a árvore. Eu e você temos à nossa disposição o rio de água viva do Espírito Santo. Temos que produzir fruto. A árvore que não dá fruto vai virar lenha. E a fornalha é gigantesca. É necessário produzir fruto. E a Bíblia fala de 3 tipos de fruto. O primeiro deles, fruto de arrependimento. A regra é santidade. Pecado é exceção. Mas toda vez pecou, se arrepender, confessar. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que é nascido de Deus, 1 João 3, não vive pecando. 1 João 2, filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. E Jesus é advogado e réu, confesso. Senhor, me ajuda, não quero cair mais. Senhor, me dá força, tem que confessar, fruto de arrependimento. Mas a palavra fala de um segundo tipo de fruto. Diga comigo, fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O que é isso? 9 características do caráter de Jesus em nós. Se estamos bebendo da água viva do Espírito Santo, é necessário. Diga comigo, ser amoroso. Diga comigo, alegre, pacífico, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, temperado. Se você já tem esse fruto, já está produzindo, glória a Deus pela tua vida. Pastor, eu sou uma pessoa amorosa. Pastor, eu sou uma pessoa alegre. Eu sou pacífico, longânimo. Glória a Jesus, Deus sobre a árvore frutífera. Mas se não está ainda produzindo, se esforce. Se esforce enquanto é tempo. Uma árvore não come do próprio fruto. Ela produz fruto para quem? Para os outros. Pessoas, animais, enfim, para quem está à volta. Aí entra o terceiro tipo de fruto. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram. Eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Ele está falando de quê? Ele está falando de pessoa. Ele está falando de gente. Ele está falando de gente que através da tua vida vai receber o amor de Deus. Ele está falando de gente que vai olhar para você e ver a alegria do Senhor no teu coração. Vai olhar em você e ver a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Ele está falando de gente que através da tua vida vai glorificar o nome dele, porque vai se alimentar da tua vida, que é árvore de vida, e vai dar muito fruto. É tempo de produzir fruto. Porque o machado, ele não está lá na copa, ele está, na raiz. Agora preste atenção. O texto lido, você está em Jeremias 17, o versículo 5 fala de alguém, do homem, que não confia em Deus, mas confia no homem, faz da carne o seu braço. E o versículo 6 traz a ilustração da conduta. O versículo 7 traz o contrário. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o versículo 8 traz a conduta. Agora preste atenção. Para Deus não adianta só falar. Eu sou isso, eu sou aquilo. A fala tem que vir acompanhada da conduta, do comportamento, das ações.
porque senão corremos o risco. Você lembra lá quando Jesus foi a Jerusalém? E ele foi a uma figueira que só tinha folhas, mas não tinha... Ele bateu pau para a figueira. Eu falei, isso aí, figueira, você está certíssimo, é de jeito. Jesus amaldiçoou aquela figueira para ensinar aos discípulos. Vocês têm que produzir fruto. E para nos ensinar, a mim e a você, nós somos a árvore. Que tipo de árvore? Você quer ser a tamargueira no deserto, solitária, indiferente? Ou você no lugar salgado, terra salgada, inabitável? Ou você quer ser essa árvore plantada? Pastor, eu quero ser essa árvore plantada. Naquilo que depender de Deus, o Espírito Santo vai operar no coração. Naquilo que depender do Senhor, Ele vai operar na tua vida, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai derramar na tua vida, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar entendimento, Ele vai dar discernimento, Ele vai dar força, mas Ele quer você preso, você se esforçando, você produzindo muita coisa, carregando Ele ser glorificado, Ele vai entendendo a Deus. Não viva se enganando. Como assim, pastor? Quem só é ouvinte e não é praticante da palavra, engana-se a si. O versículo 9, acompanhe comigo. Estou em Jeremias 17. Já estamos terminando. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha a pergunta. Aí vem a resposta no 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Falar até papagaio fala, mas não é só falar, é também fazer. Nós temos que ser árvore frutífera. Tudo que fazemos está sendo adotado lá no céu, registrado. Querido, querida, Deus quer você dando muito fruto lá na tua casa, lá no teu trabalho. Ô, pastor, mas a luta está grande. Temos vários exemplos de gente que foi árvore na Bíblia. Pega lá, o Jacó foi para casa do Labão. Era explorado pelo próprio tio, pelo próprio patrão. Mas ele confiou em Deus, ele crê em Deus, Deus honrou ele, Deus abençoou ele. Pega a história do José. Tinha tudo para ser uma tamargueira. Seco. Seco, seco. Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Escravizado, acusado de um crime que ele não cometeu, lançado na cadeia. Mas ele não era tamargueira, ele era árvore plantada. O faraó planta junto às águas, o faraó olha para ele e diz: encontraríamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus, e Deus foi com ele, Deus mudou a vida dele, e Deus quer operar na tua vida também. Você dá árvore, seja árvore, pastor, mas eu estou enfrentando outros problemas, eu estou com você. Pastor, mas eu disse que não, uma só coisa chegou, Deus está com você, você não vai se arregar, você não vai desistir, você vai continuar dando promessa para você nessa carreira de porque a vida inteira para você esteja morrer. Se coloca de pé, queridos. Nós temos que ser essa árvore plantada junto às águas, aprofundar a raiz até o ribeiro. E aí, com raiz profunda, vem a luta que vier, não vamos cair. Está alicerçado. A raiz é profunda. Eu não sei como está a sua vida, seu coração, quem sabe das suas lutas e problemas a você. Eu sei que o rio do Espírito Santo está aqui neste lugar. E Ele quer regar o teu coração. Ele quer renovar as suas forças. Olha aqui para mim. É o diabo que quer você desistindo. É o diabo que quer você recuando. Olha aqui para mim. Vivemos num tempo que o índice de depressão é altíssimo. O índice de suicídio é altíssimo. Há quem diga que o que é notificado é 10% da realidade. Como assim, pastor? Se noticiam que 10 pessoas tiraram a vida, na realidade é 100. É disso que estamos falando. Olha a seriedade da coisa. Deus quer você forte, porque através da tua vida Ele vai abençoar a sua casa. Porque através da tua vida Ele vai abençoar o teu trabalho. Através da tua vida o nome do Senhor será glorificado. Agora você compreende que precisa se encher mais do rio de água viva do Espírito Santo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. O Senhor está aqui e a palavra dele deixa claro: bendito o varão que confia no Senhor. Nós vamos orar, nós vamos buscar e Ele vai te encher.
Ele vai te revestir. E Ele é fiel para cumprir toda a palavra dele a você. Creia nele, confie nele. Confie e creia. Ainda que tudo pareça de mal a pior. Deus deu sonhos lá ao José. Você lembra do José? Quando ele tinha 17 anos, Deus deu para ele sonhos que eram verdadeiras revelações. Quando que aquilo se cumpriu? Não é? Aquilo se cumpriu lá na frente. Aquilo vai se cumprir mais de 20 anos depois. O que, pastor? Sonho dos feixes, os irmãos se prostrando diante dele? Pois é, ele já tem 39 anos. 22 anos se passaram. Mas aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. O processo foi longo. Você consegue imaginar se Deus disse para o José, José, você viu esses sonhos aí, hein, Zé? O negócio vai ser bom. Mas, até chegar lá, teus irmãos, você gosta tanto, vão te jogar na cova. Já pensou? Se Deus diz, vão te vender como escravo. Já pensou? Tu vai para o Egito, para outra cultura, para outro povo, tu vai ter que te virar para aprender o idioma. Vão te jogar na prisão sendo inocente. Tu queria? Deus me livre, pastor. Deus vai revelando aos poucos, meu irmão. Nós vemos o hoje e o agora. Deus já vê lá na frente. Mas para chegar lá, tem um processo. E às vezes o ano de sequidão chega. Mas saiba, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Naquilo que depender dEle, Ele vai regar o teu coração. Naquilo que depender dEle, Ele vai renovar as tuas forças. Naquilo que depender dEle, você é árvore frutífera e você vai produzir muito fruto.